a nossa programação. Uma excelente noite para você. Estamos recebendo aqui na 107,7, também no Café com Notícias, o empresário Carlito Arruda, que é vice-presidente da Federa Minas, e também muito conhecido aqui na nossa região por todo o trabalho que ele tem realizado à frente, né, do Grupo Arruda, Temperos Arruda, que nós conhecemos, né, convivemos diariamente com ele. Carlito, seja bem-vindo aqui na 107,7. É um prazer estar te recebendo aqui em Salinas para a gente falar de desenvolvimento regional, falar de Salinas, de Itaiobeiras, do Alto Rio Pardo. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes da FM 107,7, querida Rádio Alvorada, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa noite para a gente bater um papo, né? Falar um pouco sobre a região, falar sobre os projetos, falar um pouco também do ser humano, viu? É importante. Que é importante, é a principal coisa, né? É a felicidade do ser humano. Eu costumo falar, Tiago, que o ser humano ele tem uma vocação, que é a vocação, duas vocações, né? A vocação à santidade, que é a palavra de Deus vai falar para nós assim, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a única vontade que Deus tem para o ser humano. E a segunda é a vocação à felicidade. O ser humano tem que ser feliz. A gente tem que construir todas as condições dentro da família, dentro das empresas, dentro da sociedade, dentro da política, para levar esse objetivo de fazer as pessoas felizes, porque a nossa vida ela é corrida, né, e passageira aqui na Terra. Então a gente tem que viver bem, viver com alegria e felicidade. Então eu acho que eu vou abrir o programa perguntando um pouquinho sobre, e aí, como está o pregador da renovação carismática, Carlito Arruda? Pessoal, Carlito, você que está vendo nas imagens aí, ele anda com um tal franciscano. Eu gostaria de fazer essa pergunta, Carlito. Foi promessa? Por que desse tal? Na verdade, eu comecei a usar o tal quando eu comecei a participar da renovação carismática, sabe? Às vezes você coloca uma cruz no peito, tem um ditado que fala que o certo não é ter uma cruz para pôr no peito, né? Mas um peito para pôr uma cruz, não é fácil. E eu lembro quando eu era jovem ainda, quando eu comecei a participar da renovação carismática, aí eu coloquei a cruz de madeira franciscana. Rapaz, eu tinha uma vergonha na época, doida, sabe? Menino novo, era pequenininha. Mas aí foi vencendo essas barreiras e hoje faz parte, porque a cruz, toda vez que a gente... Eu tenho duas coisas, sabe, Thiago? A cruz, que é um sinal pra gente. Toda hora que você olha no espelho, toda hora que você pega, você lembra que você é cristão e que você tem que dar o testemunho, né? E na época da quaresma, a barba, né, que também é um projeto. Então, assim, essa cruz começou do início lá. A renovação carismática, o pessoal usa muito, né, os símbolos, os sacramentais, para identificação da fé. Então, não é promessa não, é porque eu gosto mesmo e identifica, né? Muito bom. E aí, Carlito, a gente sabe que você rodou muito aqui pela região, nos trabalhos da igreja, e a gente estava conversando sobre isso, acho que foi em Rio Pardo, ou em Itaiobeiras, né, que você participava de seminários de vida no Espírito Santo, era pregador, né, participava em Rubelita. Fala um pouquinho dessa época da sua vida, né? Carlito fora da empresa, o Carlito ser humano, o Carlito católico que as pessoas, né, conhecem, principalmente em Itaiobeiras. Tiago, foi um momento bom da minha vida, sabe? E Deus a cada tempo ele te dá missão. Eu lembro que na época quando eu trabalhei mais foi quando eu ainda era representante do Arruda, eu trabalhava como vendedor. E Deus me deu a oportunidade de conhecer muita gente na região toda, abrir vários grupos de oração. Hoje eu tenho amigos esparramados para todo mundo canto em relação a isso. E recebi agora recente um ofício do pessoal de Rubelita, porque o grupo de oração lá, eu ajudei a criar na época e tudo, aí eu recebi pelas redes sociais, convidando para voltar lá, para poder fazer uma pregação, para agendar. Eu falei, não, nós vamos estar lá sim. Então foi um momento bom, eu construí muitas amizades e foi um momento que Deus proporcionou. Fui coordenador paroquial da renovação há vários anos, trabalhei muito com os grupos de oração. Hoje, dentro dos quadros do Arruda, por exemplo, tem muita gente da renovação carismática. As pessoas hoje, coordenador de grupo e tudo, entendeu? Foi um tempo que Deus deu oportunidade, a cada tempo, eu estou te falando, Deus te dá missão e você vai seguindo com elas, né? Hoje eu ainda participo da igreja,
Às vezes eu tenho missões assim, dada a questão pública e tudo, um pouco mais de bastidor. Você sabe que eu disputei eleição, né? Sim. Para prefeito. Então isso contamina muito. Às vezes, fora de Itaiobeiras eu ainda prego, ainda coordeno algum grupo, o pessoal convida, a gente vai. Mas Itaiobeiras hoje tem um grupo formado, vários grupos de oração, vários movimentos que tem, né? Dentro de toda a estrutura que nós ajudamos a construir na época. Então a renovação carismática hoje é muito forte na região e eu tive a oportunidade de criar amizades no tempo que Deus permitiu de eu estar à frente. É importante dentro desse processo todo você criar lideranças, né? E nós conseguimos fazer isso. Tive em Salinas várias vezes, eu dei catecismo aqui, estudo de catecismo. O catecismo da Igreja Católica aqui. Eu lembro que era no asilo, né? Fazia os encontros lá. Então, assim, foi um tempo bom. E os frutos estão aí, porque tem muitos coordenadores que foi da época nossa. Eu ainda tenho um zelo muito grande, a gente participa. Todo momento especial do grupo a gente está com eles. Né? Mas eu não estou afastado. A gente tem uma ligação muito grande com as pessoas que estão à frente. Hoje eu só não coordeno, não prego, porque eu já fui coordenador e eu não sou mais, né? Antes de eu entrar numa pergunta que nós queremos fazer a você sobre uma possível candidatura sua a deputado, eu gostaria de perguntar, Carlito, como é que foi que você começou o Tempero Arruda, né? Para que hoje você tivesse a tranquilidade de, como empresário, participando da Associação Comercial de Itaiobeiras, que você foi presidente e ajuda até hoje como diretor, é o vice-presidente da Federaminas. Como é que se deu a criação dessa empresa? Na verdade, assim, eu trabalhava de técnico agrícola. Eu formei aqui em Salinas. Você também é de Salinas? A minha naturalidade, eu nasci em Salinas. Então pronto, gente. Já descobrimos aqui que Carlito, na verdade, é salinense, radicado em Itaiobeiras, né? Aí eu formei na escola agrícola aqui. Mas você nasceu aonde, na verdade? Foi na sede de Salinas ou na comunidade rural? Não, na sede, no hospital daqui. No hospital daqui. No antigo Hospital São Vicente de Paulo? Assim, eu não lembro os detalhes, porque era o que era... Pela idade 53 anos, possivelmente foi. Deve ter sido no Hospital São Vicente de Paulo. Aqui, assim, porque aqui, meu pai era do DR. Sim. E tinha muito vínculo aqui em Salinas, muita amizade e tudo. E naquela época as pessoas ganhavam de parteira, né? É verdade. E como tinha um hospital aqui em Salinas, lá de casa eu fui o primeiro que nasceu no hospital. A mãe falou assim, vou pro hospital. E aí eu fiquei aqui, criamos várias amizades, porque o pessoal que acolheu a gente na época, quando eu nasci, Japecanga, essa turma da Dona Nísia, a gente tem muita amizade aqui em Salinas, a gente construiu isso aqui, né? Sim. Com a família deles. Depois eu estudei, formei aqui em Salinas, e o Arruda, Salinas foi a segunda cidade que nós viemos vender, né? Nós começamos os nossos trabalhos em Itaiobeiras, Salinas foi a segunda cidade, depois foi Rio Pardo. E aqui a gente tem grandes amigos, né, que ajudou muita gente aqui, como o caso do César, do Arrastão, abriu as portas para nós, para nossa empresa, o pessoal do Itália. Ailton formou junto comigo na escola agrícola, né, junto com o Pi, estudou junto comigo, me deu uma oportunidade muito grande. Mas o Arruda começou, eu era técnico agrícola, a empresa na época parou as atividades na região, lá para o ano de 89, né? Foi quando eu formei, em 91, 92, eu trabalhei de técnico agrícola. Aí eu fui, naquela época, em Pera, que era muito difícil, Thiago. Hoje a gente vê que a região nossa evoluiu muito, cresceu muito, mas naquela época era muito complicado. Eu lembro que tinha a Mendes Júnior, que estava fazendo esse asfalto para Curral de Dentro, para Montes Claros, né? Que é essa região aqui para ligar a 116. E eu fiquei desempregado e comecei a fazer espetinho de carne. Um dos primeiros espetinhos de carne de Itaiobeiras são nossos. Meu cunhado tinha um bar, de modo que eu tenho um carinho muito grande. Quando eu vejo o pessoal vendendo espetinho, passo lá, bato um papo, falo, eu já fiz muito espetinho. E pai fazia os espetinhos durante o dia, cortava, colocava na bacia, temperava, e eu ia para o bar do meu cunhado, fazer o espetinho assim, 5h30 da tarde, era que o pessoal saía, né? A churrasqueira nossa era aquela churrasqueira de roda de caminhão, e a gente fazia ali. E um dia encontrei com um amigo, que mandar um abraço, se estiver escutando a gente, que é o Decão.
E ele falou, ó, Carlito, ó, monta uma fábrica de tempero, não tem tempero na região e tal. E eu tinha um restante de dinheiro. Eu lembro que quando eu comecei o Arruda, eu tinha 467,17 dólares. Naquela época a inflação era 100% ao mês, era uma coisa absurda no Brasil, né? E eu ganhei 500 dólares do ex-patrão meu da Ironbras, que eu trabalhei com ele. Quando eu fui demitido, ele me deu 500 dólares. 5 notinhas de 100 dólares naquela época era dinheiro demais. Porque, pelo serviço prestado e tal, eu ajudei muito na época, né? E aí com esse dinheiro eu comecei a fábrica de tempero. O tempero de sal, fui para Belo Horizonte. Peguei carona com o Coelho também, que é motorista, está até hoje motorista de caminhão. Fomos para BH, comprei as bacias, comprei o sal, comprei balança, vim com ele. Ajudei ele a descarregar a carga lá de Berilo, Virgem da Lapa e Coronel Murta. Vim dormindo com ele dentro dessa boleta desse caminhão, chegamos com esses equipamentos lá e começamos a fábrica de tempero. Eu lembro que minha mãe me deu um pilão, foi o que nós começamos a trabalhar, um pilão de piqui. E aí eu moía a canela ali, quebrava a pimenta, fazia o corante, já fiz corante demais. Inclusive esse pilão tá lá no meu escritório. Entendeu? Depois ela me deu também um moinho, daquele que era de café. Sim. Que tinha aquela manivelinha. E aí as coisas foram fluindo. Nós tivemos, assim, na época, uma oportunidade muito grande porque essa região não tinha asfalto, né? É região de chão. E as fábricas de tempero que atendiam aqui, elas eram de Belo Horizonte. E eles vinham de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Quando nós começamos a trabalhar, o pessoal gostou da ideia porque a gente passava todo mês, né? Eles não precisavam comprar aquele volume muito grande. Então foi uma oportunidade da região inteira. Eu lembro que eu ia com o pai, nós fomos um dia para abrir São João do Paraíso, saímos na Tudeizinho, uma moto, lá no local que chama Cabeça do Negro. Eu estava pilotando, pai na época tinha uns 65 anos, e nós demos uma derrapada, rapaz, caiu o pai e eu, esparramamos para todo canto no chão, isso com essas caixas de amostra, voltamos para trás, arrumamos essa moto, no outro dia nós fomos de novo, pegamos a estrada de novo, eu e ele na moto. Entendeu? Porque na época a estrada não era asfaltada, cascalho, deu uma derrapada, né? E pai me ajudou muito, porque eu era muito tímido, sabe? Pensa numa pessoa que tinha vergonha de conversar. E pai era funcionário do DR, era patrulheiro, era fácil. Pai não tinha leitura não, mas ele tinha o acesso às pessoas. De modo que pai trabalhou como representante conosco até quando ele não quis trabalhar mais. Em Itaiubiras mesmo, ele é que era o vendedor. Pai era o vendedor, você lembra? Oficial. Pai era o vendedor oficial do Arruda em Itaiubiras, até quando ele não conseguiu trabalhar mais. Assim, foi uma época boa, né? Agora muito serviço, eu lembro que a gente trabalhava 10, 12, 15 horas, entendeu? No final de semana ia para Minas jogar bola, depois tinha que voltar para ir para a igreja. Foi uns anos assim, de muita luta, e muita gente ajudou a gente, né? Eu falo que gratidão é uma coisa que você tem que ter no coração, e é difícil você crescer sozinho. O ser humano, ele é um dos poucos animais, apesar de ser racional, que depende de cuidado desde quando ele nasce. Você nasce ali um bezerrinho ali, rapidinho ele já fica em pé, ele já está comendo sozinho, já vai procurar. O ser humano não, se nasceu, colocou uma criancinha no berço e não cuidou dela, ela vai ter problema. Então assim, a gente cresce com as pessoas ajudando a gente. Eu tive muita gente que me ajudou, meu cunhado, minha mãe, entendeu? Eu lembro que a minha irmã me emprestou o telefone, naquela época que um telefone era 5 mil dólares. O Arruda usou o telefone de minha irmã vários anos. Depois, acabou essa questão aí das privatização e telefone ficou popular, eu consegui comprar a linha de novo, sabe? Essa linha que a gente usava, que era a 1108, que era de minha irmã, e ela me emprestava essa linha. Eu lembro que quando o telefone tocava, ela atendia, entendeu? E quando não era para ela, era para a empresa, ela falava, ó, liga de novo que eles vão atender lá. Aí nós tínhamos um ramal lá, não era nem PBX, não era isso não. Aí a gente já ficava atento, né? Tocou uma vez, desligou, tocou na segunda, a gente já atendia, já sabia que era pra gente. Então assim, foi anos de luta, mas é uma luta que Deus nos abençoou muito, né? Eu sempre falo que Deus me deu mais do que eu mereço, sabe? Eu brinco com as pessoas, de onde eu vim, de onde eu tô, eu só tenho que agradecer e seguir em frente. E agora você tem compartilhado aí
na região também essa experiência, porque eu como testemunha vejo muito o cuidado e o carinho que o Carlito tem com a Associação Comercial de Itaiobeiras e principalmente a diretoria. Ouve muito os conselhos, né, Carlito? Essa é uma forma também de você retribuir, dando a sua experiência como empresário para quem está começando a empreender? Bom, a associação comercial me ajudou muito, sabe, Thiago? Porque me deu a oportunidade de sair de Itaiobeiras na época e ter contato com empresários do estado inteiro. Nós temos que pensar na região quando eu comecei, quando eu entrei na associação há 25 anos, 30 anos atrás, tudo era limitado, né? Questão de internet. Eu lembro que a gente ia fazer um layout com embalagem. Quando a gente fala hoje com os filhos da gente, eles nem acreditam, né? Você tinha que fazer um layout, gravar num pendrive, que na época nem CD tinha, mandava pro correio, o cara recebia esse trem lá em São Paulo, onde ia fazer as artes. Se tivesse qualquer coisa errada, ele tinha que mandar de volta, não tinha e-mail para você poder mandar um arquivo, era uma confusão danada. E a associação comercial, ela me deu a oportunidade de interagir com os bons, né? Tem aquele ditado que fala que é com os bons que a gente fica melhor, é um ditado mais certo que tem. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. É ser nivelar por cima. Então, através da associação comercial, eu consegui chegar a Federaminas, participar dos eventos, tá nesse círculo de pessoas que pensam fora da caixinha. Porque às vezes quando você está numa cidade pequena, igual essa região nossa há 30 anos atrás, era uma caixinha menor ainda. Hoje a caixinha abriu, né? Sim. Hoje tem internet e tudo, mas na época era muito limitado. E a associação comercial me deu essa oportunidade. Eu tenho um carinho muito grande com a associação. Hoje eu sou tesoureiro, já fui presidente 4 mandatos e vice-presidente da Federaminas. Conseguimos uma diretoria aqui para a região, para discutir, porque quando você fala de uma federação, você discute assuntos importantes, igual foi debatido agora a reforma tributária, está sendo debatida agora essa questão das bets, né? Como que lidar com essas questões todas. Então, isso te dá condição de evoluir e quando você tem condições de retribuir, entendeu? É muito importante. E a atuação nossa na região, através da Federaminas, através da empresa, ver a região crescer. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, sabe? E eu falo muito isso, a gente faz muito palestra na escola, essas da região toda. Agora eu recebi um convite para dar uma palestra para os jovens lá em Daiabira. Vou lá falar da história e incentivar as pessoas, porque quando você trabalha, você é uma pessoa que tem ética, você é uma pessoa que respeita o ser humano e uma pessoa que não é preguiçosa, tem condições e tem coragem de trabalhar, as portas se abrem. Antigamente as pessoas que evoluíram eram só o filho dos ricos. Era a tendência, né? Só os ricos que conseguiam estudar, só os ricos que conseguiam ter acesso a bens de capital e por aí vai. Hoje não. Hoje se a pessoa tem coragem, se a pessoa é uma pessoa inteligente, se é uma pessoa que trabalha, tem muitas oportunidades. A ascensão hoje ela não é mais voltada só para o capital. O capital ajuda e às vezes até atrapalha, né? Porque às vezes a pessoa fica muito bitolada ali porque o pai ou a mãe ou alguém tem dinheiro e não evolui. Fica ali presa ali nessa questão. Mas hoje o mundo dá oportunidade. E nós, tendo condições de ajudar, tem que ajudar. Eu recebo muitas turmas na empresa. Eu faço questão de ir lá, conversar, explicar e contar o case do Arruda e incentivar para que as pessoas possam também desenvolver. Porque é isso que faz a diferença, sabe, Thiago? Do desenvolvimento regional. É o capital intelectual, não é o dinheiro. Nós temos hoje vários exemplos disso no mundo. As maiores empresas hoje que valem mais dinheiro no mundo, elas surgiram aí de 10, 15, 20 anos para cá, que são as empresas de tecnologia. A Nvidia, mais nova ainda. A Apple é a mais a que tem maior valor de mercado, junto com a Microsoft e a Nvidia. Essas empresas passaram a Coca-Cola, passaram todo mundo que eram as bambambam da época. Por quê? Capital intelectual. Então, a região tem que investir nessa questão do capital intelectual. Se a gente conseguir fixar a nossa juventude aqui na região,
a gente cresce e desenvolve, né? Então, a gente poder contribuir como associação comercial, como empresa, para a formação desses jovens, para a qualificação e para o desenvolvimento regional, isso é uma satisfação muito grande. Carlito, nós iniciamos perguntando sobre a sua atividade religiosa, passeamos aí um pouco sobre a sua história com o Tempero Arruda, chegamos na associação comercial e agora eu gostaria de introduzir também, e eu acho que esse assunto é importante, perguntar um pouco também sobre a política, porque a política realmente move as decisões de todas as cidades. Ô Carlito, por quê? Eu gostaria de você enquanto cidadão. Por que que o empresário Carlito Arruda, um homem de igreja, uma família estabilizada, para que Carlito foi inventar de mexer com candidatura? Deixa eu te falar, tem coisa que é intrínseca da pessoa. Você não consegue fugir, né? Eu lembro que a minha história dentro da igreja e como empresário, ela começou junto. Eu era da Pastoral da Juventude, entendeu? Você deve conhecer. Conheci. Fui depois, PJ. Da PJ. Depois da PJ, eu tinha uma rivalidade entre PJ e Renovação, né? Sim. E tinha essa divisão lá no Itaiobeiras, que PJ era de um canto, Renovação de outro. Eu era da PJ, eu era de um grupo da PJ. E na época eu falei assim, não, vou entrar na Renovação porque nós vamos trazer esses jovens para cá, vamos trazer todo mundo junto. E acabei eu ficando lá na Renovação, identificando, mas não perdia sentimento PJ, né? Na época tinha aquele movimento do grito dos excluídos. Eu era daquele cara que ia para trás do caminhão, com bandeirinha na mão, gritando, entendeu? E defendendo os interesses, porque nós nunca tivemos uma vida fácil. A gente tinha uma vida, graças a Deus, lá em casa. Os nossos pais sempre nos deram o provimento daquilo que era necessário. Mas com muitas limitações, era uma família grande, com toda dificuldade. E aquele sentimento de querer fazer justiça, de querer fazer as coisas evoluir, isso aí cresceu junto da PJ, dentro da Renovação, e aí, como empresário, foi crescendo. E graças a Deus eu consegui manter essa essência dentro de mim, que é isso que eu acho que é bacana e que é importante. Não é porque hoje eu sou empresário e que tem as empresas, eu vou mudar a minha forma de pensar, né? Então a questão política, ela é pessoal, é intrínseca mesmo, desses movimentos lá atrás, de modo que o primeiro partido que eu fui filiado foi o PT, quando era da Pastoral da Juventude, né? Depois eu fui PDT, entendeu? E estou no PDT, PMDB, e estou no PDT até hoje. Então, assim, o sentimento de querer contribuir, fazer justiça social é muito importante dentro desse processo político. E que você falou que às vezes a política hoje ela está um pouco manchada, porque os noticiários políticos falam muito de corrupção, muito de rolo, altos salários, mas isso de certa forma é culpa da própria sociedade. É culpa da sociedade que aceita passivamente, entendeu? Se você perguntar hoje, Thiago, de quem fizer uma pesquisa, de quem o eleitor votou na última eleição de deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, você vai ver que muitos não sabem nem o nome do deputado, o senador, então, eles nem lembram de quem votou. E a política é onde as coisas acontecem. Se está te cobrando um imposto a mais numa cesta básica, ou se não está cobrando o imposto da cesta básica, se tem FIES, se não tem FIES, se tem calçamento na sua rua, se não tem, se você chega no posto de saúde vai ser bem atendido, se não vai, se tem um sinal de TV aberto, ou se não tem, é tudo na política. Entendeu? Se você tem uma rádio, igual nós temos aqui, você sabe que a concessão, a concessão de uma rádio só já é política, né? Passa pela política, tem que ser votado no Congresso. Então, tudo que você faz e respira, entendeu? Na vida social, ela passa pela política. E é importante que pessoas que tenham esse conhecimento estejam na política, até para o bom debate. Porque quando você vai com uma pessoa que é bem intencionada para a política, você traz luz à política. Né? A gente sabe que na política é um ambiente muito promíscuo, de muita falsidade, né? Muita falta de gratidão. As pessoas exploram tanto o eleitor do candidato como o candidato do eleitor. Eu não sei quem é que explora mais, entendeu? Mas as pessoas teriam que aprender, precisam, né, no Brasil, aprender a lidar com a política. A importância que a política tem na vida da sociedade e como que ela pode, como cidadão,
contribuir, ou que seja como eleitor, ou que seja como candidato para discutir as ideias, porque às vezes você não precisa estar na gestão, mas é só para você trazer à baila assuntos que têm que ser tratados e que às vezes ninguém tem coragem de fazer. Então, trazer a discussão, fazer um bom debate, você contribui para o desenvolvimento de sua cidade e da região. Então, assim, eu considero que a política faz parte da sociedade, é uma coisa que está dentro da gente, que a gente não pode fugir da missão, não. Vou até aproveitar, porque essa pergunta agora eu vou fazer um corte para o Instagram. Vou aproveitar e agradecer, antes de fazer a pergunta, duas participações aqui desejando a gente boa noite na live aqui. Deixa eu puxar um pouquinho atrás, que acabou que passou e eu não cumprimentei as pessoas. Deixa eu puxar aqui. Fluxo de pessoas entrando e participando da nossa live. Tá grande. Cleonice, obrigado, Cleonice, pela sua participação. E também Nivalda. Obrigado, viu, Cleonice e Nivalda, por você ter comentado aqui. Boa noite, obrigado. Carlito, eu te pergunto, você é pré-candidato a deputado estadual, sendo salinense, mas morando em Itaiobeiras, a sua vontade é representar o Alto Rio Pardo? E o Alto Rio Pardo tem representação? Assim, o projeto que eu vejo com a candidatura de deputado é um projeto regional, um projeto que dê oportunidade a toda a região desenvolver. E você sabe que, como nós falamos anteriormente, tudo passa pela política. Então não é um projeto isolado de uma cidade ou de uma pessoa, isso é de um grupo. Isso é anseio de um grupo. Eu recebi o convite para candidatar dos parceiros nossos regionais de deputado federal e coloquei o nome à disposição como pré-candidato. É lógico que você tem que escutar o povo. Não adianta você querer impor uma candidatura goela abaixo querendo ser candidato para ser candidato. É o que nós estamos fazendo. A gente tem rodado a região, conversado com as lideranças, falado da importância da região voltar a ter representante. Aqui nós já tivemos 2 deputados em Salinas, a gente sabe da importância que foi para a região, as conquistas que foram feitas na época. E a região ela precisa e anseia, né, por essa representatividade. Meu nome está à disposição da sociedade, a gente tem conversado com as lideranças, com as pessoas, e vamos ver o que acontece daqui para o ano que vem. A estrutura já está montada, né? Vamos trabalhar nesse sentido. Então, é um projeto regional de interligar as cidades. Eu acho que as cidades, nós estamos vivendo um momento aqui em Salinas da perspectiva de explosão do minério, né? Que vai influenciar a região toda. Então, Salinas não pode crescer sozinha, a região toda tem que crescer junto, até porque você tem que ter parceiros e aliados próximos fortes. Então, falta esse espírito esse entendimento regional, que ninguém cresce sozinho. Ninguém é uma ilha, você não pode querer crescer em detrimento do desenvolvimento dos outros. Então, eu acho que falta uma ligação regional para o desenvolvimento da região toda, em todos os setores, né, para que a gente possa fazer a região de fato crescer e desenvolver. Nós temos pautas regionais importantes, a questão de água, por exemplo. Salinas, graças a Deus, nós temos bastante água, entendeu? Conquistada por políticos, representantes que tiveram aqui, entendeu? Mas a região nossa ainda falta água. Você pega Itaiobeiras, por exemplo, com toda a infraestrutura que tudo tem, Itaiobeiras ainda tem limitação de água. Se uma seca muito grande, recente, nós já tivemos lá Carpipa abastecendo a cidade. Então, falta barragens estruturantes grandes para atender a região, para consumo humano, para consumo animal e também para o negócio, né? Para a agricultura. Você pega a barragem de Berizal, por que essa barragem não saiu? Começada há quase 30 anos atrás. Se tivesse representação forte na região, com certeza já teria feito. Não tem jeito. Uma coisa é ter liderança aqui na região que tem apoio de deputado, e outra coisa é você ter o deputado aqui para brigar junto aos governos, né? Para desenvolver. Então eu penso numa situação, numa pré-candidatura a deputado, numa condição que você pode, de fato, junto com a região, criar um projeto que seja viável para o desenvolvimento sustentável da região como um todo.
Então é nesse sentido, né, que eu coloquei meu nome à disposição e estamos trabalhando, né, e vamos tentar viabilizar essa candidatura e essa eleição para que a região possa, de fato, ter a representatividade que ela precisa, né? Então, mas meu nome, por enquanto, está à disposição como pré-candidato e vamos aí ver como que a sociedade da região vai aceitar isso e qual é a proposta que a gente vai conseguir evoluir nesse sentido. Olha, Carlito, neste momento nós estamos tendo uma bênção. Olha quem está ouvindo a nossa entrevista e a nossa live aqui. Meu querido Padre Ari de Novo Horizonte, é o pároco de Novo Horizonte, está ouvindo aqui e ele está deixando uma mensagem aqui para você, Carlito, né? Nós já pede a bênção dele aí para mim. Tá bom, tá ouvindo. Pode gravar outro áudio, viu, Padre Ari, com a bênção, mas eu vou passar esse áudio seu aqui por enquanto para quem está acompanhando a nossa live aqui. Belíssima entrevista, Tiago, com o Carlito aí. Que ele continue com sabedoria, discernimento, inteligência para testemunhar a sua fé e crescer também como ser humano, como empresário, empreendedor e, claro, como cristão. Grande abraço para você, meu amigo, para o Carlito também, sucesso para vocês. Bom final de semana. Tá aí a mensagem, Carlito, do nosso querido Padre Ari. Que maravilha, obrigado, viu, Padre Ari, pelo carinho, pela atenção e desde já sua bênção, né? A gente tenta representar a região como um todo, a questão da fé, né? E a gente fica muito assim satisfeito, viu, Thiago? Hoje eu conversei com um padre amigo meu lá de Francisco Sá, entendeu? A gente tem uma ligação muito grande em relação a isso. Mas obrigado, Padre Ari, pelo carinho. Deus abençoe o senhor e nós vamos ter a oportunidade de conversar ainda a respeito. Olha, as minhas amizades, Padre Ari, na época que ele era pároco lá da paróquia de Santa Rita de Cássia, eu humildemente ia ajudar ele lá na parte da comunicação e na paróquia de São Sebastião, o atual pároco hoje de Itaiobeiras, que é Padre Júnior, né? O atual pároco hoje de Itaiobeiras, Padre Gilberto. Padre Gilberto. É que lá a gente falava Gilberto Júnior. Então, Padre Gilberto é uma bênção. Né? Padre Gilberto, então, quando ele estava na paróquia de São Sebastião, eu morava em frente à igreja. Então, praticamente toda hora, almoço, Montes Claros, ou viajava. Então fica aqui o nosso abraço também para Padre Gilberto, né, em Itaiobeiras. Grande amigo. Padre Gilberto é uma bênção. O importante é você identificar a vocação com o serviço que você presta. É importante gostar de gente, querer ver a evolução das pessoas. Então, a gente fica feliz quando tem uma manifestação igual o Padre Ari, Padre Gilberto, pessoas que querem de fato fazer o ser humano evoluir, né? Como pessoa, como cristão, como pessoa da sociedade que participa e contribui para a evolução da sociedade. Isso é bom. Nós estamos falando sobre essa situação em que a nossa região realmente precisa, né, olhar com mais atenção para as questões das políticas públicas, mas antes de eu fazer a próxima pergunta, vou só colocar o áudio aqui do Padre Ari, porque ele está nos ouvindo, né, e eu tinha pedido ele para poder fazer outro áudio. Deus abençoa, saúde e paz e bem. Amém. Obrigado, Padre. Amém. Então, Carlito, na sua visão, você que viaja muito, o Alto Rio Pardo, participou de audiência pública em Rio Pardo de Minas, convive muito com a região aí, principalmente, né? Você acabou de falar aqui comigo que através de uma participação sua, algumas cidades começaram a receber alguns recursos de emenda parlamentar. O que o Alto Rio Pardo precisa perceber sobre representatividade, Carlito? Bom, a primeira coisa, é difícil você conseguir unanimidade, porque existem os grupos políticos, né? E cada um com um projeto que são lícitos, que são legítimos. É importante a gente entender isso,
que toda unanimidade tem um ditado que fala que é burro. Então é bom as cidades ter situação, oposição e ter projetos, e esses projetos serem apresentados para a sociedade e deixar que a sociedade faça o seu julgamento e a sua escolha, né? Então, assim, dentro dessa questão de representatividade, a gente sabe que as lideranças políticas são mais difíceis de trabalhar devido aos interesses que existem dentro dos grupos. E nós nunca conseguimos, até hoje, fazer essa união em prol do desenvolvimento regional. Cada cidade tem seu grupo político que quer manter seu poder, que quer manter seu coronelismo, entendeu? E acaba atrapalhando a união maior, às vezes por ciúme, por inveja, aquela confusão toda, e não trabalha a vaidade pessoal, não trabalha a região, entendeu? Então, assim, eu vejo que a primeira coisa, principalmente da parte do povo, o povo tem que entender que tudo depende da política, como nós já falamos anteriormente, entendeu? Então, é o povo que a gente tem que trabalhar, são as lideranças, que é quem vota de fato, né? É lógico que você tem que trabalhar com as lideranças legalmente constituídas, mas a gente sabe as dificuldades que existem, dados os compromissos que tem. Mas você tem que levar esse sentimento para a sociedade. Bom, a sociedade como um todo precisa de representação para que a gente possa crescer. E a própria sociedade, aí sim, cobrar das lideranças, peraí, não faz sentido a gente ficar trazendo pessoas de fora e tal. A gente, não é porque a gente não é grato, não, nós somos muito gratos a todos os deputados que contribuíram e que contribuem até hoje. A gente tem muitos amigos deputados que já ajudaram muito, e a região já ajudou muito também. Só que é hora da gente caminhar e desenvolver a região, e a gente sabe que o desenvolvimento das obras, principalmente estruturantes, passa pelo político. Então é esse sentimento da sociedade. A sociedade tem que entender essas questões. Nós tivemos um problema recente agora em Rio Pardo de Minas, com o ICMBio, de criar uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Quando o pessoal descobriu, uma já estava pronta, que é a que envolve Rio Pardo de Minas, Vargem Grande e Montezuma. Essa não pôde fazer nada para poder tentar reverter, porque foi feito na calada da noite, a sociedade não percebeu o que estava sendo feito, e quando percebeu foi através das multas e através da dificuldade toda que existe sem debater o assunto. Agora vieram criando outra região Nova Aurora, pegando a cidade, outras cidades ali limítrofes de Rio Pardo de Minas. Você esteve lá na audiência pública, você viu como foi o debate. Então, quando a sociedade mobiliza, entende o que é o problema e junta para resolver, fica muito mais fácil. Se tivesse uma representação política regional, ficaria muito mais fácil ainda o debate. Mas nós conseguimos, nesse caso do ICMBio, junto com o deputado federal Paulo Guedes, fazer reunião com a presidência do ICMBio, receber deles a garantia que não ia ser imposto uma RDS goela abaixo, entendeu? Eu participei dessa reunião junto com os prefeitos da região, das cidades que estavam atingidas, vice-prefeito, procuradores e a presidência do ICMBio. Hoje eu gostaria de mandar um abraço aqui para o deputado Paulo Guedes, né, e agradecer por tudo que ele tem feito pela região e pela parceria que a gente tem construído. E nessa questão do ICMBio, com essa reunião com o Paulo, ficou acertado que o ICMBio não iria fazer a RDS, mandar para que o governo fizesse o decreto sem antes debater com a sociedade. Teve aquela audiência pública em Rio Pardo e provavelmente terão outras. E eu acredito que já morre por aí, porque é inviável mais um RDS no município de Rio Pardo, já tem uma, né? Um município que tem muitas riquezas naturais que precisam de fato ser exploradas por desenvolvimento regional e enriquecimento ali da sociedade como um todo. Eu falei do ICMBio porque é o momento que a gente está vivendo hoje, entendeu? Por isso é que tem que ter aí, de fato, essa questão da representatividade, é importante para a região. Antes de eu aumentar a temperatura aqui da pergunta que eu vou fazer já, eu gostaria de registrar que a nossa amiga Eliene Miranda está deixando aqui a mensagem. Boa noite, Thiago. Excelente entrevista.
Conheço muito o Carlito, sei da sua capacidade política. É importante termos candidatos da nossa região representando nossos interesses. Abraço e estamos juntos. Registrado, agradecendo a audiência da Eliane também aí na nossa live. Obrigado, Eliane, pelo carinho, pela atenção. Vamos ter mais oportunidade, né, para a gente poder conversar sobre a região. Eu acho que o momento é agora de debater a região, de querer, sobretudo, Thiago, uma coisa que as pessoas têm que entender: ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que levar esse desenvolvimento regional para todo o Alto Rio Pardo. E não só o Alto Rio Pardo, que a eleição de candidato a deputado é o estado inteiro. Mas o que a gente de fato precisa é a integração dessa região nossa. É as lideranças e o povo entender que juntos nós somos muito mais fortes. A gente pode gerar de fato justiça social, desenvolvimento regional, prosperidade. Eu acho que isso é importante. A região nossa é uma região que tem todas as condições de desenvolver muito. Quando você vê uma região que tem água, qual é o município de Rio Pardo, potencial hídrico enorme, se for fazer as barragens, tudo ali, você consegue produzir demais. Você pega a questão do minério em Salinas, tem a questão do turismo, né? Rio Pardo tem área de turismo. Agora nós conseguimos até com o deputado Paulo Guedes uma verba que já foi colocada como emenda especial para fazer o projeto de asfaltamento de Rio Pardo ao Parque Serra Nova, fazer o projeto executivo dessa obra. Então tem o turismo para ser investido, tem o turismo na Serra do Anastácio ali. Eu tive com a prefeita semana passada, Paulo colocou uma emenda lá também, colocando uma emenda para que a gente possa fazer ali da Serra uma região turística. Tem falado com o pessoal, imagina aquela Serra do Anastácio ali, com um hotel bacana no pé da serra, várias trilhas ali em cima para as pessoas conhecerem. Eu tive lá recente, Thiago, os colegas meus foram pedalando. Eu não tive muito ano de ir pedalando, não, eu fui caminhando. E eu gosto de pedalar, eu pedalo 500, 1000 quilômetros todo mês, entendeu? Mas lá é meio complicado. Nós somos a pé, nós andamos ali acho que uns 15 ou 16 quilômetros de ida e volta. Região muito bonita, top pra caramba. Às vezes você vê a serra só de longe, mas ali tem um potencial turístico enorme, né, que dá para fazer ali tudo. Então a região nossa tem turismo, tem agricultura. Imagina essa barragem de Berizal saindo, o potencial que tem na questão do agronegócio de Itaiubeiras, de Berizal, da região como um todo. Então existe potencialidades grandes que precisam ser destravadas, e a política é uma das portas para fazer essa integração e fazer esse destravamento que vai enriquecer a região como um todo. Daí você pega a questão solar, por exemplo. O sol sempre castigou a gente, entendeu? Hoje não, o sol gera riqueza. Quantas usinas solares tem na região? Que gera aí riqueza, gera emprego. Então tem oportunidades. A questão do minério de ferro lá em Rio Pardo de Minas, que é um potencial. Essa região nossa, para você ver o maciço florestal que tem, juntando Indaiabira, São João do Paraíso, Itaiubeiras, Rio Pardo de Minas, Montezuma, o potencial de água que tem em Rio Pardo de Minas, né? Você já conseguiu até enxergar, né? Poderia ter siderúrgica aqui, poderia ter uma fábrica de celulose, né? Poderia ter muita coisa se tivesse de fato uma visão integrada regional e pessoas trabalhando para isso. Nós queremos desenvolver. Eu costumo falar, eu sou grato a Deus porque Deus já me deu mais do que eu mereço. Hoje eu quero retribuir e tenho tentado retribuir um pouco daquilo que eu recebi, né? Pelo menos com um debate, com um diálogo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos falar, a região precisa, nós estamos aqui à disposição. Se vocês quiserem, nós vamos trabalhar para fazer essa região ser uma região rica, uma região de prosperidade. Eu conheço essa região, Thiago, toda, porque eu fui vendedor nela. Trabalhei aqui quando não tinha nem asfalto. Daqui para Coronel Murta, às vezes era uma confusão do tamanho do mundo para chegar no Coronel Murta, né? Hoje tem asfalto. Então, conheço essa região toda, conheço cada cantinho aqui que eu trabalhei. Eu que abri essas praças todas, tenho grandes amigos e gostaria de mandar um abraço aí a todos os clientes que abriram as portas para nós e que até hoje, né, estão nos apoiando. Então, eu entendo que a gente tem que debater a região. É lógico que eu sou pré-candidato, não estou falando que eu sou candidato e que você é candidato. A pré-candidatura é um momento oportuno para você conversar com as pessoas, né, e entender
se esse sentimento é o sentimento do povo. Se esse for o sentimento do povo, aí sim a gente avança e com certeza nós vamos ter condições de contribuir muito para a nossa região. E fazendo uma pergunta para você, Carlito, nós sabemos aí que atualmente o Danilo está na suplência. E aí a gente pergunta, né? Salinas já deu exemplo, já teve 2 deputados. Aí o pessoal fala assim, se Carlito sair, não vai nenhum nem outro. Na verdade, eu gostaria de fazer essa pergunta sincera com você. Se a gente continuar pensando isso, nós não vamos ter deputado nunca. Ou vamos ter, Carlito? Assim, eu acho que o sol nasceu para todo mundo. E oportunidades tem. São projetos diferentes. A proposta que, junto com o deputado Paulo Guedes, junto com os outros deputados que nós temos conversado, é criar uma integração regional de fato, né? Que traga desenvolvimento para a região. Quando, por ocasião da primeira candidatura, eu não fiquei totalmente assim, não atrapalhei, dei todo o espaço. Eu fiz questão de viajar todos os finais de semana, eu não participei da política justamente para não falar, Carlito atrapalhou. Não. Ao contrário, a gente estava lá. Se tivesse batido na porta e falado, nós estamos aqui uma candidatura e tem condições de ajudar, com certeza a gente ia conversar, a gente ia dialogar. Hoje eles têm estrutura política, né? E nós temos outro projeto, que é um projeto de integração regional, dentro de um projeto maior dentro do Estado dentro de uma política macro. Então, assim, eu vejo que tem oportunidade. Salinas já teve 2 deputados. Eu não estou lá para atrapalhar ninguém. Eu acho que é legítimo que ele seja candidato, mas a pré-candidatura nossa também é legítima. Então, não existe esse sentimento de querer atrapalhar, de maneira alguma. A gente quer contribuir com a região, a gente quer contribuir com o debate, a gente quer fazer que essa região seja grande, assim como existem outras regiões grandes e fortes. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de conhecer bem a região, de conhecer o mundo como um todo também, e a gente vê o que dá para fazer nessa região aqui, se de fato tiver pessoas que querem fazer a região desenvolver. E nessa oportunidade eu queria mandar um abraço aí para o nosso prefeito Quinca. Eu já ia perguntar sobre isso. Nosso prefeito, nosso vice-prefeito, né? Nosso vice-prefeito Daírton, entendeu? Quinca também tem esse sentimento de desenvolvimento regional. Acho que Itaiobeiras e Salinas são 2 cidades importantes da região, né? É lógico que toda cidade é importante e tem sua forma de contribuir. Mas quando eu falo de Itaiobeiras e Salinas, são cidades aqui próximas, uma da outra, que tem um vínculo, que tem história, né? Itaiobeiras já foi distrito de Salinas, então existe ali um vínculo de famílias, um vínculo que tem que ser reatado, que tem que... o desenvolvimento da nossa região como um todo passa por essas cidades. Então, deixa aqui, abraço aqui a Quinca. Eu sei que Quinca tem esse sentimento de desenvolvimento regional, que todos têm que crescer, não pode crescer só um ou outro, todos. O desenvolvimento, para ser regional, a gente tem que pensar na região e não na cidade, não num grupo político. Então, a pré-candidatura, as pré-candidaturas colocadas na região, elas são legítimas e esse debate tem que chegar na sociedade e aí apresentar as propostas. São projetos diferentes, que merecem ser ouvidas e discutidas e debatidas pela sociedade como um todo. É lógico que isso só está no início das conversas, né, com as lideranças, com o povo. Vamos trabalhando e evoluindo, né? Então, mas não é intenção minha, de maneira alguma, atrapalhar ninguém. A gente quer dar a nossa contribuição dentro daquilo que a gente acredita, que a gente pode ajudar e contribuir. Quero registrar aqui e agradecer a participação da Dalva. Boa noite, que linda entrevista, parabéns, estou acompanhando aqui pela rádio. Obrigado, Dalva, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua amizade aqui e por nos estar dando essa audiência. Carlito, e diante disso, nós sabemos que existe um grande grupo, né, que divide bastante voto. Nós sabemos que Salinas e Itaiobeiras têm voto por si só para eleger deputado. Tem. Né?
Salinas e Itaiobeiras têm voto para eleger deputado. Votos válidos. Votos válidos. Mas aí nós temos que falar... Salinas, quase 40 mil votos, mais de 40 mil votos válidos, né? Já elege um deputado federal e estadual praticamente. Isso. E nós sabemos que os vereadores também, às vezes, por causa de pouca coisa, vai muito atrás de deputado de capital, de deputado de outras regiões. Qual a mensagem que Carlito deixa aqui para os vereadores? Vamos falar desse sentimento, né? Pró Alto Rio Pardo, pró Salinas, Itaiobeiras, Fruta de Leite, Novo Horizonte, né? Para que realmente a gente pense, não é nas emendas parlamentares de 50 mil reais, 30 mil reais, mas no volume grosso que pode vir para a nossa região, né, Carlito? A primeira coisa, Thiago, que a gente tem que tratar diante de uma situação dessa é que é legítimo o que os vereadores fazem. Primeiro, né? Talvez está faltando a consciência regional. Está faltando esse liame, essas lideranças que consegue mostrar outra realidade. É legítimo porque a legislação permite. Se nós estivéssemos num sistema eleitoral distrital, onde o voto fosse restrito, um distrital misto, né, é uma diferença. Mas hoje o Estado, qualquer deputado pode ser votado em qualquer cidade, não tem dificuldade. É legítimo essa questão. É um pouco complexo porque às vezes alguns vereadores ou outras lideranças, elas não estão preocupadas com o desenvolvimento regional e nem da própria cidade. Elas estão preocupadas muitas vezes com a questão pessoal deles, né? Como eu te falei, é legítimo, mas falta muitas vezes em alguns vereadores esse sentimento de região. Nós precisamos desenvolver a região. É normal também as pessoas se preocupar com a vida deles. Eles têm um mandato para cumprir, eles têm os vereadores, tem os eleitores deles que está apertando, tem uma associação que está apertando ali. Agora mesmo nós conseguimos também algumas emendas, entendeu? Com o deputado Paulo Guedes para atender alguns vereadores da região, Codevasp e aí vai. Porque a sociedade que elegeu o vereador também cobra alguma coisa de imediato. Ele não pode trabalhar só com a ideia, mas as candidaturas regionais sendo colocadas, tem que conversar. Talvez fazer um grande encontro, e você mesmo tem condições de fazer isso, porque você tem representatividade para trazer esses vereadores aqui, entendeu? Fazer um encontrão aqui, vamos fazer um encontrão aqui em Salinas, ou Itaiobeiras, e debater ideias. Tipo esses encontros vereador que tem lá em Brasília ou Belo Horizonte, vamos promover um encontrão com os vereadores, deixando o desafio aí para você, ué. E vamos trazer esses vereadores e falar assim, ó, a proposta é essa, vamos trabalhar juntos, vamos desenvolver a região, porque o que falta é liderança para aglutinar isso. É verdade. Porque senão o vereador vai ficar pensando no grupo. Ele tem uma eleição daqui 2 anos. Ele tem que manter a formiguinha dele. Eu já fui candidato a prefeito. Então o vereador chega para você e fala, ó, se eu não apoiar alguém agora na candidatura a deputado, minhas lideranças vão escapulir tudo. E ele precisa estar trabalhando para daí 2 anos, a candidatura dele, ele manteve o grupo dele, porque cada um no seu nível. O vereador tem a estrutura dele, a prefeitura tem a estrutura dele, deputado estadual, federal, e aí sim, manter essa estrutura política, ela não é fácil e não é barata. Não. E requer muita dedicação. Então o sentimento que eu tenho do vereador é esse. É legítimo o que eles fazem, mas precisa ter uma mudança de mentalidade em relação a isso. E a gente tem que promover isso. Então já fica aqui o desafio para você juntar talvez com as lideranças religiosas que tem esse cunho também, que não é partidárias, que é importante, né? A gente discutir isso, principalmente num país polarizado como nós estamos hoje. De direita e esquerda, se for desse partido não vota, se for daquilo não vota. Isso é importante ter a ideologia política, mas isso não pode ser um bloqueio, não pode ser uma situação que trave o desenvolvimento como um todo. Então é debater, é discutir, é trazer os vereadores, conversar. Eu estou à disposição, se você precisar, já estou colocando essa missão na sua mão, conversar com o Kinka, viu, Kinka? Você já está escutando, vamos promover uma região regional com esses vereadores e discutir a região. Eu acho que falta isso, e está aí lançado o desafio para Thiago da FM 107.1, Café com Notícias, promover aí esse diálogo, né? Esse diálogo, pelo menos um debate, vamos fazer aqui uma reunião, fazer uma reunião, discutir, trazer os vereadores para conversar. Sim. O Eric, que foi candidato a vereador, ele está ouvindo a gente e está perguntando, Carlito, é federal ou é estadual? Bom, o projeto da pré-candidatura é deputado estadual.
A gente tem algumas parcerias já com deputados federais e o projeto é de deputado estadual. Esse projeto era para ter sido feito 8 anos atrás, a gente já tinha trabalhado a região, aí teve alguns contratempos que não foi viável e eu retomei, de modo que o ano passado eu não disputei a eleição para prefeito. O pessoal do Itaúbeiras ficou muito tranquilo, a disputa muito tranquila, entendeu? Não teve disputa, fiz um trabalho regional, tive a oportunidade de visitar várias cidades, criar vínculos e amizades na região. E aí a gente, nessa pré-candidatura, é uma pré-candidatura a deputado estadual. Entendeu? Federal a gente já tem as alianças, já tem os nossos amigos e parceiros, né, que pode de fato vir a ter alguma mudança, alguma alteração, mas a minha pré-candidatura é para deputado estadual. Nós estamos esperando aí que o Quinca, né, resolva o que ele quer da vida, para que a gente de fato, viu, Quinca, possa chamar a região numa união e fazer essa região de fato brilhar do jeito que ela merece. Uma região do agronegócio, uma região da silvicultura, uma região do minério, do lítio, uma região da cachaça. Salinas, conhecida como capital internacional da cachaça. Eu vou te falar, viu? Eu já bebi cachaça de Salinas na Europa, já bebi cachaça de Salinas em Miami. O dia que eu cheguei lá em Miami, aqueles barzinhos de hotel, cachaça. Falei, só me dá uma dessa aqui que é da região nossa, entendeu? Então a cachaça aqui é uma referência enorme no mundo inteiro, entendeu? E regiões que, se tiver o trabalho, cara, você pega polvilho, o que se produz de polvilho aqui, de goma nessa região nossa, né? Plantio de mandioca, rapadura, marmela, aqui tem uma... Se de fato fizer um trabalho aqui regional, pensando no desenvolvimento como um todo, nós temos potencialidade demais. E tem que ter pessoas que conheçam e que esteja disposta a doar, porque isso é mais doação. É verdade. Doação, você sabe como é que funciona, política não é fácil, mas dá para construir uma região que dê oportunidade para que os nossos jovens não precisem sair daqui. Quando a cidade perde o capital intelectual dela, ela vai morrendo, definhando devagarzinho. Entendeu? Então é importante que o jovem nasça aqui, estude aqui, forme aqui, gere famílias aqui, cresçam aqui. Por que as cidades grandes, as regiões metropolitanas só desenvolvem? Porque você vai exportando capital intelectual, você vai mandando as pessoas daqui para estudar fora. Nós temos regiões aqui na região, cidades aqui que perderam todo o potencial intelectual, regiões, cidades que dominaram a região toda, entendeu? E hoje perdeu essa referência política porque não conseguiu segurar seus talentos, que é a juventude. Então para nós hoje manter nossos jovens aqui, o capital intelectual deles desenvolvendo, gerando inteligência, gerando riqueza e gerando oportunidade. Estamos batendo um papo com o Carlito Arruda, né? Carlito da Associação Comercial, Carlito da Federaminas, Carlito da Igreja, Carlito do Tempera Arruda, conhecendo diversos Carlitos aqui hoje, uma pessoa só. Vou registrar aqui, Carlito, a participação e a mensagem da nossa querida Sol Santana, que é executiva da Associação Comercial de Salinas. Em agosto, realizaremos um evento em Salinas, junto com a Federaminas, com o tema Desenvolvimento Regional, Diversificação Econômica. É muito bom, né, e importante o que Carlito falou. Serão temas discutidos nesse evento. Será, né, Circuito Minas, 13 de agosto. É realmente isso, né, Carlito? É chamar para conversa. Vamos discutir a nossa região? Olha, independente se você gosta de A, B ou C, e aí? Como é que é? A BR-251 está boa? As MGs sentido Itaúbeiras está bem? A água está chegando com qualidade na sua região? Vamos discutir coisas que realmente vão impactar. O emprego que você está tendo escola para o seu filho? Como é que está isso? É importante discutir, né, Carlito? É importante. É importante debater, trazer porque as ideias, quando são discutidas, elas geram resultado, entendeu? Não tem jeito. E a representação ela é importante. Um exemplo que eu vou dar, sem querer fazer crítica, eu não estou aqui criticando não, mas eu vou falar, por exemplo, a Escola Técnica de Itaúbeiras.
uma obra do governo federal de 2013, vai para 12 anos que começou, não concluiu, está lá parada. Por quê? Falta de representação. Se tivesse uma representação política regional, ela já estava funcionando. Ah, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não tem representação, porque dinheiro é o que não falta no país. É verdade. Dinheiro tem demais. Agora, para onde o dinheiro vai? Olha lá para onde o dinheiro está indo. Olha as cidades que é do interesse do presidente da Câmara, dos deputados, o tanto de dinheiro que vai. E não tem jeito, entendeu? Os políticos primam e privilegiam a cidade onde eles têm 70% dos votos. A região que serve só para completar voto recebe proporcional. Então, se você tem políticos votados eleitos na região, ele vai colocar os recursos, vai colocar o seu capital político para ajudar a desenvolver. Então, uma escola técnica que já vai para 12 anos, com a estrutura pronta, já reformou 1 ou 2 vezes sem funcionar. A única coisa que falta é a liderança política para sentar e resolver. Entendeu? E não conseguimos ainda resolver. E não só em Itaiobiras, tem casos aí para tudo quanto é canto em relação a isso. A gente precisa tratar esse assunto. Queria mandar um abraço aí para a Sol parceiraça, né? Associação Comercial de Salinas. A gente conhece esse pessoal, a gente tem a experiência de conviver com eles aqui nos eventos daqui de Itaiobiras, a gente encontra nos congressos. Sol está de parabéns pela forma com que ela está à frente, conduzindo, como executiva da Associação Comercial. E com certeza em agosto a gente vai estar aqui participando desse debate de desenvolvimento regional, que é o que nós precisamos, né? Principalmente nesse momento Salinas vive. Salinas já é a capital da cachaça e tem de 8 a 10% das reservas de litro no mundo nessa região nossa aqui. Então a gente precisa de fato debater. Até porque essa questão do minério ela tem que ser debatida. Você sabe que tem implicações de estrangulamento em saúde, dependendo da demanda de quantidade de gente que vem para exploração, questão de segurança, uma miscigenação grande, porque vai vir mão de obra de fora, de pessoas que vão vir para cá para trabalhar, que vão ficar aqui, que vão casar, que vão constituir famílias aqui na região. Então tem muitos assuntos, a questão ambiental. Então o desenvolvimento regional passa por esses debates. E aí, como vai ser? O capital, como capital, só o dinheiro, ela não resolve. Você tem que trazer dinheiro para melhorar a vida das pessoas como um todo. Não pode ser um investimento predatório. Então, talvez falte essa visão na sociedade como um todo. Então, esse debate regional, das potencialidades, das implicações do desenvolvimento, daquilo que a gente precisa. Você pega essa 251 que você tocou aí, que agora está dentro desse processo de privatização. A região tem que mobilizar, tem que apoiar, vamos fazer, porque é um corredor de transporte rodoviário enorme, todo mundo conhece, um dos mais importantes do país, que gera uma riqueza muito grande. Então tem que estar a sociedade como um todo participando desse debate, dando sua contribuição, e não só votando, porque o grande defeito nosso foi esse, foi votar passivamente por muitos anos. Hoje a gente tem que ser protagonista, a gente tem que discutir, a gente tem que estar sentado lá na Assembleia e no Congresso, debatendo a região lá e defendendo os interesses da região. A região precisa desse entendimento. Olha, Carlito, na última eleição nós tivemos aí deputados, candidatos a deputado de fora, teve mais de 2.000 votos em Salinas, nunca veio em Salinas, não mandou R$1 para Salinas. Como mostrar para a população o problema que isso gera para, por exemplo, igual você citou, segurança pública. O batalhão está precisando de recurso? O pelotão está precisando de recurso? Está precisando estruturar, por exemplo, os serviços de saúde? Cadê esse deputado? Onde é que ele está? Só está nas pautas de rede social. E assim, a gente sabe como funciona. Nós já conseguimos viabilizar, via parceria com deputados federais, muita coisa, sabe? A gente sabe que, infelizmente, foi o que nós falamos, tudo passa pela política. Eu, assim, na minha concepção, como empresário, como gestor, teria que ter uma descentralização maior para não depender, por exemplo, de instituições que fazem um trabalho belíssimo para a nossa sociedade, igual a Polícia Militar, entendeu? E outros órgãos. Teria que ter toda a estrutura da parte do governo para poder fazer. A gente sabe que isso é limitado, porque parte do orçamento e do dinheiro do país,
ele foi sequestrado, de certa forma, pela parte política, pelo Congresso Nacional. Então, parte do dinheiro ele vem pelo Congresso. Você pega as emendas de saúde, por exemplo, são emendas impositivas na área de saúde. Então, o governo federal, ele tem a verba de saúde e tudo, mas os deputados também, 50% das emendas deles tem que ser para a questão de saúde. Então, teve essa mudança, usurpação, talvez, das funções do Executivo. Porque o Legislativo que teria que estar fiscalizando, legislando, né? Legislando e fiscalizando os atos do Executivo, até mesmo do Judiciário, ele passou a ser Executivo no Brasil. Então, às vezes o governo não tem um dinheiro para mandar uma viatura para a Polícia Militar, tem que ter um deputado para mandar. Senão as máquinas, por exemplo, vão ser distribuídas 100 máquinas, passa pelos deputados, não está na mão do governo de fazer isso. Aí tem senador entregando máquina, tem deputado entregando máquina. Então, em algum ponto da história da nossa política... Todas as viaturas da região que chegou através de emenda de deputado. Então, é o que eu estou te falando, em algum ponto da nossa história teve essa mudança, né? De função. E aí é importante que a sociedade entenda isso. Um deputado coloca uma viatura que custa 400, 500 mil reais, e o outro que foi votado, que sumiu, que não veio aqui. A gente entende que ter essa quantidade de votos às vezes é até natural, porque uma pessoa muda para cá, por exemplo, e tem um amigo que candidatou lá de Belo Horizonte, de outro lugar, ele acaba dando uns votos para ele aqui. Não tem jeito. O grosso do voto, ele tem que estar na região. Eu acho que a sociedade, esse debate tem que ser feito com a sociedade e mostrar isso. Ó, é um trator que vai para a comunidade, é uma patrol, é uma ponte que sai na comunidade, que vai através de emenda de deputado, é uma viatura para a polícia, entendeu? Civil ou militar, e tudo passa pela mão do parlamentar. Então você tem um representante que tem voto, ele vai deixar parte dessas emendas dele aqui, entendeu? E com certeza é a maior parte. Então esse debate, Thiago, ele é longo, tem que ser feito com serenidade, com respeito com a sociedade, sem vaidade, porque não é, como eu falei, você tem uma candidatura, uma pré-candidatura, você tem que construir com a sociedade. Ela não pode ser imposta, porque quando você faz uma candidatura imposta, além de ser muito cara, ela pode dar errado. Mas quando você constrói, olhando no olho, falando, bom, eu estou aqui, quero ajudar, vamos juntar as mãos, vamos ver como que pode cada um contribuir. Esse debate que eu quero trazer, esse debate que eu quero ajudar a ser construído na sociedade. Só de trazer esse debate, eu acho que eu já estou satisfeito, entendeu? De ter voz para poder levar isso às pessoas. Para você que está acompanhando a 107,7, a nossa live aqui, estamos conversando com Carlito Arruda, né? Salinense, mas que vive praticamente na região inteira. Não vou falar que ele vive em Itaiobeiras, não. Eu vou falar que ele vive na região inteira, né? Pelo relacionamento que ele tem. Carlito, a gente estava falando há um tempinho atrás sobre turismo, né? E você recentemente fez um pedal de Itaiobeiras a Bom Jesus da Lapa. Nós precisamos ter um deputado que incentive o esporte, né, Carlito? Deixa eu te falar. Essa Romaria para Lapa, em Itaiobeiras, faz parte da cultura e da história, né? Gostaria de mandar aqui um abraço ao seu Amadeus, que foi pioneiro. Amadeus foi várias vezes, 30 vezes, não sei quantas vezes que ele foi na Lava de bicicleta, na época que ele ia de bicicleta Monarch, ainda carregando na garupa ainda todas as coisas, né? E foi uma viagem abençoada. Eu já tive a oportunidade de pedal, Thiago, 3 vezes em Porto Seguro, 2 vezes em Ilhéus, e fui na Lapa agora esse ano. Então eu já fiz 5 viagens. O pessoal me convidou agora para ir em julho na Aparecida do Norte, através da Estrada da Fé, Caminho da Fé, saindo de Belo Horizonte, ali daquela região próximo a Belo Horizonte. Então foi uma experiência boa. A gente vê que o ciclista fica muito assim a mercê, né? Nós não temos aqui na região, não é cultura ainda. Inclusive eu consegui até uma emenda com o deputado Mareríndia, que eu vou mandar um abraço para ele, deputado federal Mareríndia, para a gente fazer uma pista
de Itaiobeiras a Mirandópolis. E a prefeitura, você acredita que deixou a emenda caducar, não teve interesse de fazer? Porque não dá para fazer tudo. Faz até não dá. Depois pega mais um pedacinho de outro, completa, né? Porque o ciclista ali ele fica muito à mercê do acidente, as vias não têm o acostamento adequado. Então eu acho que um político que gosta, ele teria muito para contribuir. Com certeza a pauta do ciclismo vai estar dentro da pauta da Assembleia, fazendo aí mudanças importantes, né? Porque assim, o ser humano, ele tem que, igual eu falei no início, ele veio ao mundo para ser feliz. Primeiro, a primeira vocação é a santidade, depois a felicidade, né? Você está nesse mundo aqui para ser feliz, para constituir a família, se essa for sua vocação, se não for, você vai ser feliz de outra forma. E dentro do processo de felicidade existe muita coisa, né? Existem as obrigações do dia a dia, você tem que trabalhar, você tem que comer, alimentar. Se você casar, você tem que ser provedor de sua casa. E tem um momento de lazer e de diversão. E aí, dentro da questão do esporte, é importante que o Estado promova as condições, que seja os mais variados tipos de esporte, né? 2 esportes que estão hoje em voga muito na moda é o beach tennis e o ciclismo, né? Então, assim, esporte é saúde. O que você investe no esporte, você está investindo na saúde sua. Então, eu acho que o Estado ele teria que ser mais presente aí nessas questões voltadas ao esporte. Da última vez que eu estive em Porto Seguro, eu gravei um vídeo, porque a prefeitura de Porto Seguro, ela fez uma estrutura, né, na orla, onde que a população pode ir lá, tem a área de eventos, tem a área de skate, e fez, esqueci o nome, é chafariz, não sei se é chafariz, não. Uma fonte, né? E aí é o seguinte, todo finalzinho de tarde a população vai para lá, para essa fonte, e a garotada faz uma festa. E eu parei para poder pensar assim, e gravei um vídeo, né? Falei, gente, que coisa bacana, principalmente na nossa região. A umidade relativa do ar cai bastante, o sol. A gente vê que o pensamento em estruturação de projetos nessa situação é muito pouco. A gente só vê falar de calçamento e de calçamento. E as outras, agora mesmo, nós temos, igual você falou, potencialidades na área do turismo. A própria, aqui a região da barragem de Salinas, que inclusive eu coloquei uma regra para mim, para não falar mais barragem, é Lago Salinas. Muito bonito. Para ficar... Tive a oportunidade esses dias de passar um dia na beira da barragem aí com os amigos, rapaz, a estrutura é top demais. E aí, assim, mas falta justamente essa visão da região, de falar assim, gente, o pessoal paga caro para poder ir em certos lugares que às vezes não tem o que nós temos e fica lá, né? E a gente não dá valor no que a gente tem aqui. É igual, por exemplo, o nome de Salinas. A gente viaja muito na questão da política, tá nas capitais. A hora que você fala que você é de Salinas, no Mercado Central de Belo Horizonte, as portas abrem para você. Agora, quando a pessoa chega aqui na nossa região, será como é que nós estamos recebendo? Será como é que estamos estruturando isso? Só com recurso que dá para fazer as coisas, só com conversa não dá, né, Carlito? Você tem, por exemplo, aqui na questão do turismo, você pega Montezuma, água quente. Se você vê a estrutura que tem de Caldas Novas, de Poços de Caldas, com água quente, não tem, né? Enorme. Você pega o Parque Estadual de Serra Nova, não sei se você conhece lá, se você teve a oportunidade de andar. Você pega a Serra do Anastácio aqui, que tem uma potencialidade enorme para turismo. Você pega a questão do circuito da cachaça que foi feito aqui em Salinas, que envolve várias cidades, né? Então, assim, tem muitas oportunidades na região como um todo, em relação a Novo Horizonte, entendeu? Ninheiras, Fruta de Leite, entendeu? Vargem Grande, Rio Pardo. Vargem Grande, Rio Pardo, a prefeitura lá tem estruturado a questão do esporte lá, colocou no calendário. Vargem Grande, nesse sentido, prefeito, de parabéns. Lá fizeram a pista de motocross lá agora, fantástica, passeio ciclístico, corrida, enduro de moto. Lá eles estão, depois você dá uma avaliada e depois você vai fazer uma cobertura lá. Então, assim, depende muito da visão do executivo. Você tem essa visão. São João do Paraíso, todo o potencial que tem também de mineração também. São João já tem exploração de minérios, né?
Mas igual você acontecendo. falando muito do executivo, Carlito, mas se não tiver o deputado lá batendo no governador, o governador Não. tá precisando disso para a região, o governador tá precisando disso, não sai, né? Mas quando eu estou falando dessa integração, eu estou falando justamente porque não basta você ficar aqui sem voto. O que acontece? O governo tem as pautas dele, ele precisa da pessoa para fazer a base dele e dar os votos que ele precisa. Então é aí que é a hora de você conseguir a questão do desenvolvimento. Entendeu? E aqui a gente tem que sair desse marasmo de DH baixo. Entendeu? Você tem que sair dessa situação e gerar oportunidade de aumentar o DH como um todo da região, aumentar o PIB per capita. Entendeu? Então você pega, por exemplo, a região de São Paulo, eu estava olhando aí outro dia desse, uma região em Indaiatuba, R$56 mil, entendeu? De PIB per capita. Agora pega a riqueza nossa aqui, de média não dá 6, dá 5 alguma coisa, 5.500, entendeu? Então, assim, 10 vezes maior. Então, nós precisamos desenvolver a região. A gente tem que entender isso e a população tem que entender. Você fala de infraestrutura, de cultura, igual você viu no Porto Seguro. Eu tive agora, recente, no Panamá. E fui numa beira de uma orla lá. Cara, se você vê a maravilha com que a prefeitura da cidade de Panamá fez, entendeu? Uma praça muito organizada na beira da orla inteira, que muito de quiosque, a hora que dá assim 4, 5 horas da tarde, mas limpinha, mas lota aquela, sei lá, 10 mil pessoas ou mais ali, entendeu? É o local onde as pessoas vão para menino correr na praça e brincar e tal, e é um trem, tem que ter essa visão. E isso aí passa pelo Estado, porque às vezes o município só não tem um recurso suficiente para fazer. E aí a representatividade política regional, ela tem que trazer esse desenvolvimento. Tem que ter alguém que tenha essa visão, tem que ter essa pessoa, essas lideranças, não uma pessoa que queira trabalhar em prol disso. Mas o mais importante de tudo é a sociedade entender isso, entendeu, Thiago? Que ela precisa disso e que ela quer isso, entendeu? Porque a partir do momento que a sociedade entender que é importante, aí acabou. Tem até um exemplo, uma figura que eu gosto muito, que é aquele tabuleiro de xadrez nas costas de 4 pessoas, e os ricão jogando, e os deputados jogando, entendeu? E aí tem até uma mensagem que fala assim, o dia que esses aí de baixo que tá sustentando o tabuleiro nas costas entender, a hora que eles levantar, esparrama para tudo da canto, acaba com a farra. Então a sociedade como um todo é que tem o poder. Mas as pessoas têm que entender isso tem que ser debatido. Voto a voto, entendeu? Pessoa a pessoa, e fazer o desenvolvimento regional. Não existe desenvolvimento regional sem passar pela política regional como um todo. Você pode ter uma cidade que desenvolve mais que a outra, daqui a pouco ela começa a ter problema no todo, que todo mundo quer ir para lá, então não funciona assim. A região tem que crescer como um todo, dar oportunidade para todo mundo, entendeu? Para que o capital intelectual fique ali, o jovem fique ali, as pessoas moram, porque quando a pessoa sai da cidade, a maioria sai em busca de oportunidade. A gente tem aquele ditado que a gente quer ficar onde o umbigo da gente foi enterrado. Entendeu? Então, a gente vê jovens... Eu já saí daqui, véio. Quando eu comecei a fábrica de tempero, teve uma época que teve uma crise muito grande, foi muito difícil, eu fui para Indaiatuba para tentar vender tempero lá. Entendeu? E trabalhar. E pai ficou tocando aqui. Pai mandava para mim queijo nas caixas e mandava tempero. E eu vendia queijo lá, dia de sábado, sexta-feira à tarde, eu vendia na porta das fábricas, Thiago. Eu tinha uma cadeira, uma mesa e uma caixa. Dava um trabalho danado para chegar com esses queijos nas portas das fábricas. A gente montava, eu lembro como hoje, a gente montava uma mesinha que enchia de queijo, mas vendia tudo, não ficava um queijo. Entendeu? E eu fiquei em São Paulo, não fiquei muito tempo não, eu devo ter ficado lá uns 6 meses, 4 meses. Na época eu namorava com a minha esposa, hoje. E a saudade foi demais, eu tive que voltar e tocar aqui, entendeu? Então assim, quando a gente sai da região, a gente sai em busca de oportunidade, nós temos que gerar oportunidade para que nós jovens possam ficar aqui. Isso é papel da classe política, entendeu? Das lideranças, da igreja, dentro de um projeto que não tenha dono, mas que tenha proposta de desenvolvimento. Eu estou aberto ao diálogo para conversar com as lideranças, políticas da região como um todo. Eu quero contribuir no processo, entendeu? Não quero atrapalhar ninguém, nós estamos aí para poder fazer a região, discutir a região e gerar de fato
oportunidade para o nosso povo. Quero agradecer aqui a presença de Carlito, onde que a gente bateu um papo, falou sobre diversos assuntos, né? Fizemos a pergunta a ele sobre a pré-candidatura dele, se era federal, estadual, e também, né, sobre como ele tem enxergado a nossa região. Acho que daqui até o ano que vem, Carlito, teremos outras oportunidades para a gente conversar aqui, trazer sobre assuntos mais específicos, mas eu acho que deu para que a nossa cidade de Salinas, Novo Horizonte, Rubelita, Padre Carvalho, pudesse conhecer um pouquinho a mais, né, de Carlito, né? E não somente o empresário que a gente está acostumado a ver cheio de sucesso e vice-presidente da Federaminas. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações aqui e pedisse também para o pessoal te acompanhar nas redes sociais, né? Carlito vai falar muito sobre esse assunto lá ainda. Tá certo. Eu agradeço a oportunidade. Como empresário, a gente tem investido. Agora mesmo nós recebemos uma carga essa semana com 6 linhas de produção nova. Eu tive na China no ano passado, junto com meu filho. E Taola, que é o encarregado nosso lá de assistência técnica como um todo, né, que trata da evolução das questões das máquinas, da linha de produção. Trouxemos 6 linhas, chegou essa semana, eu fiquei igual menino, igual pinto no lixão, né, a hora que chegou essas máquinas lá, descarregando, e fábrica de vinagre, que vai ser uma coisa bacana, briquete de folha de eucalipto, a gente produz óleo de eucalipto, então nós vamos usar folha, vamos pegar a folha, vamos moer a folha e vamos fazer a madeira sintética, né? A munha de carvão, nós vamos fazer o carvão ecológico também. Essas linhas já chegaram todas. Uma fábrica de chocolate granulado e uma fábrica de pipoca, tá tudo lá. Chegou essa semana e a gente quer, daqui 12 meses, estar com essas linhas todas funcionando. E ter a oportunidade depois, Tiago, da gente estar aqui em Salinas discutindo questões regionais, até de investimento. Salinas é uma cidade que está nesse boom de investimento. Eu tenho certeza que é importante a gente estar aqui participando desse debate, discutindo, né? Mais uma vez aí parabenizar a Sol por esse evento que ela vai promover junto com a Federaminas, e não só aqui, né, mas na região como um todo. E no mais, agradecer. O que eu costumo falar para as pessoas que tem alguns hábitos que fazem a gente feliz, independente dos problemas. O problema todo mundo tem. Entendeu? É doença de alguém querido, uma pessoa que morre, é um acidente que você perde um colega, é um problema pessoal, é um problema de separação, desestruturação de família, problema psicológico, problema. A gente convive com problema, e quanto mais a gente vive, mais problema a gente vai ter. A vida nos impõe isso. Principalmente quando a gente vê o sofrimento das pessoas que a gente gosta. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo, vai perdendo amigos. O sofrimento, ele faz parte da vida. Mas o sofrimento, ele não pode tirar de você a alegria. E a certeza e a convicção que você tem. Então tem alguns critérios que eu falo assim com as pessoas, e aí já vou me despedindo, deixando a mensagem final, né? Ter mente positiva mesmo. Fugir do pensamento negativo. Tem gente que pensa muita coisa negativa, a cabeça fica maquinando 24 horas, preocupado com isso, com aquilo, aquilo outro. Não, confie em Deus, confie no seu projeto, aquilo que você faz. Tenha pensamento positivo, porque isso atrai pensamentos bons. Conviva com pessoas alegres, porque a alegria das pessoas vão te fazer alegre também. Se você convive com pessoas que têm aquele pensamento negativo, que tudo dá errado, aquilo, aquilo outro, não vai para frente, seja otimista, né? É uma coisa que eu coloco em prática na minha vida, no dia a dia. Segundo, é ter um propósito na vida. Não ser só aquela pessoa que trabalha, acorda, dorme, come, bebe, vai no banheiro, faz número 1, faz número 2, entendeu? Bebe, fica a vida dentro daquela... Tem um propósito, seja uma pessoa solidária, ajude alguém, participe de uma entidade, participe da igreja, participe de uma pastoral da sua igreja, se você for da igreja católica, do movimento, contribua. Tem um propósito que é diferente, não seja só aquela pessoa bitolada naquela rotina do dia a dia. Porque à medida que você é uma pessoa altruísta, que você envolve com o sofrimento do outro e com a vida do outro, isso aí te volta de benefício. Entendeu? É a lei da semeadura e da colheita. Então, se você é uma pessoa que envolve de fato e contribui,
Eu mesmo sou vice-presidente da entidade lá em Itajubeiras. O Padre Gilberto é o presidente, que é o CEIA, que cuida de crianças em situação de risco social. E eu sou vice-presidente. É bom a gente estar ali, você contribuir. Essa entidade já passou mais de 1.200 crianças. Desses 1.200 crianças que passou por essa entidade na história dela inteira, até o último levantamento que foi feito por uma ONG do Rio de Janeiro, só teve 2 que desviaram. E são crianças que vivem em vulnerabilidade, entendeu? São vulneráveis na questão da estrutura familiar, na questão financeira. Então, a hora que a gente está ali convivendo com aqueles meninos e vendo que você pode contribuir e que você está vendo, eu tenho funcionários que eram dessa entidade, entendeu? Hoje eu tenho funcionários que participou lá, quando dá 18 anos tem que sair e começou a trabalhar com a gente. Então é bom, é gratificante. E por último, Thiago, é ser grato. Gratidão é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Gratidão a Deus, porque nós como cristãos nós temos que ter essa consciência. Cada um dentro da sua religião, daquilo que acredita, a liberdade é fantástica. E cada um tem a opção de escolher o que quer, né? Então ser grato a Deus por toda a misericórdia, toda a bondade que Deus tem para conosco, mesmo diante de todas as fragilidades da gente, das imperfeições, dos pecados, de tudo que a gente faz que desagrada, Deus continua amando a gente. Então ser grato a Deus, grato aos pais, cara, quem tem pai vive, mãe vive, tem que ser grato demais. O pai e a mãe sacrificam a vida pela criança ali, abre mão de projetos, abre mão de passeio, abre mão de ter um carro bom para estudar o menino. Eu conheço famílias que os pais abrem mão de tudo para poder pagar uma faculdade de medicina para uma criança, para um jovem, né? E às vezes depois que a pessoa forma, ele não entende que tem que ser recíproco, que tem que valorizar, que tem que ser grato aos pais, grato aos irmãos que ajudam, grato à sociedade como um todo. Então gratidão para mim é uma das coisas mais importantes que tem. Às vezes falta um pouco de gratidão na política, né? Porque na política as pessoas vê o momento, depois esquece, passa uma borracha, o que você fez não vale mais nada se você não estiver balançando a cabecinha ali, né, igual vaca de presépio, aceitando tudo, acabou e já começa a bater, né? E não, na política é um lugar que não tem muita gratidão, mas na vida, no dia a dia, a gente tem que ser grato às pessoas, né? E agora a gratidão ao Thiago, do Café com Notícia, Alvorada, por ter me dado a oportunidade de estar aqui, a gente batendo esse papo bacana, gostoso, falando um pouco da região, trazendo assuntos que são importantes, viu? Para a nossa região como um todo. Manda um abraço aqui ao nosso prefeito Quinca, nosso vice Dairto. Eu já liguei para eles, quando eu cheguei aqui, eu liguei, estou na cidade de Souza aqui, entendeu? Um abraço aí a todas as lideranças regionais. Eu tive com o Santinho lá de Nieiras essa semana, vai fazer uma festa agora semana que vem, vai lá, acho que dia 4 até dia 5 ou dia 6, a festa lá da cidade de Nieira. A Eliane Miranda aí, mandou um abraço, agradecer pelas palavras, gratidão ao Padre Ari pelo todo o cuidado que ele teve aí, pelas palavras de motivação, e gratidão sobretudo, né, como empresário, ao povo da região que nos acolheu, que nos ajuda até hoje. A Arruda Alimentos foi muito, Tempero Arruda, né, como o povo conhece, foi muito acolhido pelo povo da região, e eu tento retribuir, viu, Thiago? Quando a gente vai no lugar, a gente conversa com jovens, a gente dá um patrocínio, a gente apoia uma igreja, apoia a construção de um salão, a empresa, todo o trabalho social que a empresa faz, é uma forma de gratidão, de reconhecer, e a empresa ela tem muito isso, entendeu? Na questão da valorização das escolas. Nós temos um assunto agora muito importante, que foi o cyberbullying lá em Itajubeiras, do concurso de redação que nós fizemos. Então isso é uma forma de retribuir. Eu acho que todos os empresários deveriam fazer isso, devolver um pouco para a sociedade daquilo que a sociedade dá para ele de graça, porque concorrente tem demais, mas quando a pessoa aposta numa marca e valoriza a marca, a gente tem que ser grato. Então aí a gratidão do Arruda Alimentos, do empresário Carlito Arruda, por todas as amizades que a gente tem, por tudo que a gente conseguiu construir, por tudo que Deus nos permitiu, né, construir durante esse período que a gente está aí, tá bom? Eu agradeço, registro aqui, né, a atenção e o carinho que o Carlito tem com a 107, com o Café com Notícias, e tenho certeza que vamos conversar muito mais aqui na nossa programação, né? E claro, Festival da Cachaça vai estar chegando aí. Carlito já confirmou a presença aqui sexta, sábado e domingo. Vamos estar aqui, se Deus quiser. Assim, todo ano eu venho, né? Nós temos muita amizade, como eu falei, Thiago, aqui, Salinas, nós construímos não só, né,
laços comerciais, mas laços de amizades aqui na região como um todo. Então, nós vamos estar aqui prestigiando o evento. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito bom. Eu agradeço. Alô, Kika, nós estamos chegando. Um abraço, até mais. Em nome do amigo Cristiano, que está aqui acompanhando o Carlito também. Obrigado pelo carinho e por estar aqui com a gente. E, Cristiano, pode colocar na sua agenda aí. Vamos voltar mais vezes, tá bom? Valeu. Boa noite a todos. Até mais, gente. Deus abençoe e até breve.